Bom dia, e como estás? Eu estou muito bem, muito tranquila, muito em paz, amém, glória a Jesus. Porque Deus está me dando o livramento, Deus está me ajudando, Deus está me dando força para aguentar as coisas da vida. Então, Senhor, eu te peço mais um dia e eu te agradeço na minha vida, de todo o meu coração, por estar aqui respirando o ar da vida, que é o ar que o Senhor proporciona para mim, que é o ar que o Senhor faz para mim. Enche o meu coração de amor, de carinho, de tranquilidade e da sua paz, em nome de Jesus. Hoje é dia 28 de abril de 2026 e nós vamos ler o capítulo 22 do Jeremias. Mas primeiro eu vou falar um pouco o que estava acontecendo na vida do Jeremias. Naquela época, os judeus foram divididos entre dois reinos: o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. Então, naquela época, eles estavam fazendo muitas atrocidades, muitas iniquidades, igual aos outros povos de outras nações. Eles estavam matando até os próprios filhos deles para oferecer dos deuses, os deuses pagões. Então Deus estava injuriado, porque Deus não esperava que o próprio povo dele, o escolhido dele, fosse fazer uma atrocidade dessa tão grande. Porque Deus não pede, nunca pediu, para a gente sacrificar o nosso filho, ou a nossa filha, para ele, para o próprio Deus vivente, o Deus vivo, que vive no céu. Ele nunca pediu. Ele só pediu uma vez só o Abraão, para sacrificar o filho dele, eu acho que o nome dele era Isaac. Isaac, é. E só para testar a fé do Abraão. Mas ele não deixou, ele nunca deixou o Abraão crucificar o filho dele. Nunca. Ele parou ali na mesma hora quando o Abraão pegou a faca para sacrificar o filho dele, parou o Abraão e falou assim: não, Abraão, só queria testar a sua fé. E aí ele Deus providenciou um cordeiro ali pertinho do Abraão para matar no lugar do Isaac. Então, gente, o que os judeus estavam fazendo era uma coisa assim terrível. Eles estavam matando os próprios filhos para os deuses pagãos, que é uma coisa que Deus nunca pediu. Então, Deus já tinha terminado com o reino do norte, que era o Israel. Que Deus mandou uns assírios, ir lá atacar eles e levar eles para a escravidão. E aí só estava o reino do sul, que era o Judá. E estavam fazendo a mesma coisa que os judeus no norte estavam fazendo. Então Deus mandou o Jeremias ir lá e falar para eles pararem de fazer isso. Igual Deus está mandando agora para o seu coração aí no Brasil. Não agora eu falando, mas muitos cristãos aí estão pregando, estão falando que Deus está voltando, que o julgamento está voltando. E você não quer acreditar. Você não acredita, você, isso é impossível. Deus não existe. Eu ainda tenho tempo para continuar a bailar, para continuar a fumar, fazer droga, estuprar, roubar, caluniar. Então você acha que ainda tem tempo para essas coisas. Então Deus manda uma palavra para você aqui agora. Gente, Deus está voltando. Isso não é mentira. Está escrito aqui na Bíblia, gente. Quando ele escreveu os 10 mandamentos, ele escreveu na pedra. Por quê? Porque se ele tivesse escrito no papel, a gente teria desculpa, Senhor, não está dando mais para enxergar esse papel aqui não, está todo velho, então não vou poder seguir o Senhor não, e tal, não. Ele escreveu lá na pedra, que aí não tinha desculpa para aquela gente falar assim: Senhor, eu perdi o papel, Senhor, o papel ficou velho, não, estava escrito na pedra os 10 mandamentos, então não tinha desculpa. Não tinha desculpa nenhuma.
A mesma coisa hoje. Nós temos Bíblia de tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado que você se virar. Você vai até num hotel, tem Bíblia lá para ler. Não tem desculpa. Ah, Senhor, eu não sabia. Tem cristãos falando em YouTube, nas igrejas, tudo quanto é lado a respeito da volta de Deus. E você ainda continua na pouca vergonha, achando que vai se livrar, achando que quando ficar mais próximo ainda, porque você não acha que está próximo não, ou não, o diabo colocou no seu coração que não está próximo, que está longe ainda, mas você vai ser surpreendido, porque Deus está voltando, e é bem próximo, gente, bem próximo. Então, em Jeremias, capítulo 22, tá? O título é: Sua casa se tornará uma assolação. Sua casa, minha casa. Aquele que não tiver obedecendo a Deus, obedecendo tudo que ele falou nesse livro da Bíblia, roubando, matando, homossexualismo, tudo isso, mentiras. Aquele que não estiver obedecendo esta palavra, a sua casa será uma assolação, tá? Será? Não adianta, não adianta. Olha, naquela época, o reino de Judá, dos judeus, era a coisa mais linda. Era a coisa mais linda que tinha. Carpetes vermelhos para os reis, roupas roxas para mostrar a divinidade de ser rei, para mostrar os ouros, para mostrar essas coisas todas. E os caldeus vieram lá da Babilônia, derrotaram todos eles. Os reis levaram os reis e os príncipes para a escravidão, ficaram lá 70 anos, sendo escravos dos caldeus. Então, gente, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, coisas mais lindas, casas lindas, apartamentos lindos, móveis, carros, joias. E a destruição virá. Matando criança, abortando as crianças, vendendo as partes, preserva o coração da criança. Aí depois tira o coração da criança, mata a criança. Tira os rins. Aí mata a criança. Mata o bebezinho. Para poder vender as partes para as pessoas ricas, que os bebês delas nasceram com problemas de doença. Vende o coraçãozinho. Vende os rins. Todas as partes. Os pulmões. Vai para outro bebezinho que nasceu deficiente. Lá na Ilha do Marajó, estão desdentando as crianças para fazer a sexo oral. Olha as roubaleiras nos políticos aí. Carnaval, o samba arretado. Homossexualismo, drogas, mentiras. Olha o que Deus está falando para você aqui agora. 22:13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. As pessoas que se aproveitam de outras e não pagam, fazem eles trabalharem para eles e não pagam os pobres. Que diz: edificarei para uma casa espaçosa e aposentos largos. Ele abre janelas e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. As casas dos reis lá dos judeus, tudo pintada de vermelhões. As paredes, rei, coroa de ouro.
E os judeus foram parar escravos dos caldeus, lá na Babilônia. 70 anos escravos. Aí vem, reinarás tu porque te encerra em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Ele está perguntando, se os nossos pais fizeram a justiça, comeram e beberam e se sucederam bem, por que nós não fazemos a justiça? Não protegemos os pobres? Vamos achar que vai se suceder bem nas nossas casas? Que as nossas casas não terá assolação? Não terá iniquidade? Aqui fala em Jeremias 22:5. Mas se não derdes ouvido a essas palavras, por mim mesmo tenho jurado. Deus jurou por ele mesmo. Por ele mesmo Deus jurou. Diz o Senhor que está, esta casa se tornará em assolação. Esta casa se tornará em assolação, iniquidades. Esta casa não sucederá. Esse país dos Estados Unidos não sucederá. Será derrotado, será aniquilado. E quando os Estados Unidos cair, não vai ser só os Estados Unidos que vai cair, não, gente. Os Estados Unidos ajudam o mundo inteiro, vai ser o mundo inteiro que vai cair. Por quê? Por causa dos pecados. Olha o que Deus pede para a gente fazer. Primeiro, exercer o juízo e a justiça. Deus está falando aqui, exerce o juízo e a justiça. Isso está em Jeremias, capítulo 22, tá? Capítulo 22, versículo 3. Exercei o juízo e a justiça. Deixa eu ler aqui o que Deus está pedindo para nós fazer, gente. E a gente não está fazendo. A gente está achando que não vai acontecer nada. Capítulo 22, Jeremias. Eu acho que eu passei. Eu passei, gente. Passei. Estou no capítulo 36 agora. 24. Vamos ver aqui. 22. Capítulo 22, versículo 3. Ele fala assim. Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça. E livrai o explorado da mão do opressor. E não oprimas ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. É isso que Deus está fazendo. Quando você vê uma pessoa explorada pelo outro, uma pessoa dando droga para um pobre, que não pode nem comprar, em nome de Jesus, amém. Para que comprar droga, né? Para que fazer o diabo ficar rico? Você entrar ali, e fazer justiça, falar, não, meu filho, não coloque isso na boca, não. Livrai o explorado dos abusadores. Quando você vê um cara, um velho, maltratando uma criança, abusando uma criança, é você falar, Senhor, me dá coragem. Em nome de Jesus, deixa eu falar. Para Deus te dar coragem nessa boca, nessa língua, para você falar. Em nome de Jesus, você está derrotado, diabo. Tirar aquela criança da mão daquele opressor. Que as crianças não têm culpa. Na Bíblia fala, o reino de Deus é para as crianças. Toda maldade que você vê, um homem chutando a mulher, batendo na mulher, você falar, não tem medo, usar a autoridade de Deus, o diabo está derrotado.
o diabo está derrotado. Quando você vê esses jovens indo para a prostituição, indo fazer homossexualismo, você falar: vem, meu filho, vamos para a igreja, o caminho que você está errado. É a gente ter coragem, amor, carinho e autoridade de Deus de falar das coisas erradas. É isso que Deus quer que a gente faça. Igual os discípulos fizeram. Porque em Jeremias 22, capítulo 5. Mas se não derdes ouvidos a essas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos dá autoridade divina para falar a tua palavra em todo o lugar que a gente vá. A gente fala a verdade, que a gente faça a justiça, que a gente faça a união, que tire os opressores das nossas vidas, Senhor, para a gente ser livre, para orar, glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, eu te peço, nos prepara para a sua vinda, que está próxima. Nos faça ficar espiritualmente fortes. Em nome de Jesus. Amém.